Evangelho de São Mateus, capítulo 8, versículo 11 e 13. Amém? Vamos ler. Glória a Jesus. Eu, porém, vos digo que muitos virão do Oriente e do Ocidente e se assentarão à mesa com Abraão, Isaque e Jacó no reino dos céus. Os filhos do reino, porém, serão lançados fora nas trevas, onde haverá pranto e ranger de dentes. Então disse Jesus ao centurião: vai, e seja feito conforme a tua fé. Naquela mesma hora, o seu criado foi curado. Amém? Graças a Deus. Que bênção, né, meus irmãos? Glórias a Deus. Irmãos, é precioso a palavra de Deus. A palavra de Deus, ela é como pérolas para nós. Nós, irmãos, quando lemos a palavra de Deus, a irmã sempre fala que sempre está lendo, né? Um versículo, um capítulo, e Deus está sempre revelando, né? A missionária Conceição e a todos os irmãos que assim fazem, né, irmãos? Quando nós lemos a Bíblia, Deus nos dá a revelação, Deus nos direciona, Deus, Ele é algo inexplicável. Só quem lê e recebe isso é que sabe. Aleluia. Então, irmãos, no que nós vemos aqui, glórias a Deus, vimos que este homem, centurião romano, ele era um centurião romano que ocupava um cargo, né, renomado, considerado, né, era considerado fora do reino de Deus. Era um homem que tinha um cargo alto ali em Roma, ele era um romano, mas era considerado fora do reino de Deus. Ele mesmo chegou a falar isso, irmãos. Esse próprio romano, esse centurião, chega a falar isso. Glória a Deus. Então, quando o Senhor Jesus, ele clama a Jesus para ir cuidar do filho dele, e Jesus vai, ele próprio disse que ele não era digno, porque os judeus, eles não entravam na casa dos ímpios, né, dos romanos, porque se achavam impuros, eles não entravam na casa deles. Então ele mesmo disse, ele conhecia isso, ele via o tempo todo eles falar isso. Então ele mesmo disse que ele não era, né, eu não sou digno de receber-te sob o meu teto. Então, mas o que ele fez? Ele buscou socorro em Jesus. Por mais que ele não tinha essa mesma, ou seja, ele tinha fé, mas ele não seguia o povo o judeu, conforme a lei, conforme o que ali era dito para ser seguida. Amém? Glórias a Jesus. Mas ele, se encontrando em situação difícil, porque quem que na verdade estava com a situação difícil, né, para morrer, era o seu servo. Mas ele sentiu, aleluia, o mesmo, porque quando a pessoa ama o seu próximo, a dor que o seu próximo sente, ele sente também. Então ele sentiu a dor do teu servo, não queria perder o seu servo, certamente o amava muito. Ele foi ao encontro do Senhor Jesus para buscar o socorro do Senhor Jesus, amém? Apelando pela vida do seu criado, amém, meus irmãos? Então ele fez o pedido a Jesus, né? Expressando, aleluia, ali a sua fé. E quando eu vejo nisso aqui, irmãos, é que muitas vezes nós que estamos todo dia na casa de Deus, estamos todo o tempo ali meditando,
Às vezes nós vivemos um tempo tão costumeiro, né, em Deus, e às vezes isso passa um pouco desapercebido, e quando a gente quando a gente observa, tem pessoa que não está nessa caminhada, e às vezes eles expressam a fé maior do que nós. Esse centurião expressou uma fé muito grande para Jesus, e Jesus fala sobre isso. Jesus faz comentários sobre isso, sobre a fé expressada por esse centurião romano. Amém? Glórias a Deus. Irmãos, e aqui nós vemos que Jesus fala sobre a salvação e fala sobre a condenação. Quem é que vai ser salvo? Será que é só aqueles que estão na igreja todos os dias? Será que são só aqueles que expressam a fé em Jesus? Aleluia! Atualmente, muitas pessoas ainda virão, meus irmãos, muitas pessoas ainda virão, que vão professar Jesus Cristo como Senhor e como Salvador, ao passo que muitos cristãos podem perder a salvação, não seguindo os passos de Cristo, como o judeu ali eles estavam fazendo. Aleluia! É exatamente o que Jesus estava expressando aqui, é que muitos iam perder a salvação. Amém? Ainda que eles estavam andando, mas muitos iam perder a salvação. Quando nós lemos, glórias a Deus, em Salmo 116, versículo 13, fala assim, olha: tomarei o cálice da salvação, invocarei o nome do Senhor. Então o salmista, aleluia, era uma pessoa cheia de fé. Ele estava passando seus problemas com seus inimigos, com seus adversários, com seus inimigos mesmo, né? Porque muitas vezes falam que o adversário não é bem o inimigo, né? E quando nós observamos isso, nós observamos que em um time, né, estão jogando uns contra os outros. Esses são adversários, mas eles não são inimigos. Quando perdem a partida, alguém perde, mas mesmo assim, no final, muitos vão dar a mão para os outros, dão um abraço, né, trocam as camisas, enfim, é ou não é? Então, ali naquele momento do jogo, eles são adversários, mas eles não são inimigos. Amém? Glória a Deus. Mas quando o salmista fala, esses não eram só adversários, eram inimigos dele. Glória a Jesus. Mas o salmista diz o que? Tomarei o cálice da salvação e invocarei o nome do Senhor. Quer dizer, ele tomava para si a fé, ele tomava para si a palavra de Deus, ele tomava para si os conselhos de Deus, o ensino de Deus, e tomava isso para si, vivia isso, aleluia. Então ele clamava a Deus, porque ele queria morar com Deus, ele clamava a Deus porque ele queria que a sua vida tivesse ali em comunhão com Deus. Glórias a Jesus. Esse centurião não tinha vínculo com a congregação ali dos judeus, ele não tinha vínculo, aleluia. Mas nós vemos em Lucas capítulo 7, versículo 10, 1 ao 10, diz que ele colaborou com a construção da sinagoga. Lucas capítulo 7, versículo 10, que é o mesmo que falou Mateus, um pouquinho diferenciado, aleluia. Porém, um falava mais da visão, apresentava mais para uma visão de fé, apresentava mais para as pessoas em relação à fé, e o outro estava contando o texto mais declarado, mais claro. Amém? Lucas conta o texto, depois os irmãos dele lá, Lucas capítulo 7, versículo 1 ao 10,
Lucas conta uma história mais detalhada, o acontecimento mais detalhado. E Mateus aqui expressa mais a parte de fé. Amém? Glórias a Deus. Então dizem, irmão, que esse centurião, ele, apesar de ser um romano, ele não professava a mesma fé do judeu, mas ele acreditava em Deus. Ele acreditava, ele era uma pessoa boa, ele era uma pessoa que fazia caridade, ele era uma pessoa que ele tinha afeição pela palavra de Deus, ele tinha uma afeição pelos ensinos do judeu. Então ele era um romano, mas ele acreditava nas coisas de Deus, ele tinha um coração bom, aleluia. Tanto é que Lucas fala que ele ajudou ou construiu uma sinagoga, e a sinagoga era para o judeu, amém? E Lucas chega a dizer, irmãos, que o centurião mandou uns religiosos ao encontro de Jesus, para pedir Jesus essa bênção para curar o filho dele. E lá foi esses religiosos, certamente esses lá da sinagoga, e foi até Jesus, e lá falou com Jesus: olha, ele é digno disso, porque ele construiu a sinagoga, ele construiu, quer dizer, é um homem bom, ele merece ser ajudado. Então foi esses religiosos, e ali deram essas palavras para Jesus. E Jesus foi: então vamos lá. Então quando Jesus foi lá, aleluia, para chegar na casa desse centurião, Lucas conta que então esse centurião mandou os outros lá para que Jesus: não vem não, porque eu não sou digno que entra no meu teto, sobre o meu teto. Amém? O romano entendeu, ele sabia, certamente ele conhecia as regras de espiritual que vivia o povo judeu. Falou: não vem não, eu não sou digno que você entre debaixo do meu teto. Mas se o Senhor disser uma palavra, o meu filho, o meu servo será curado. Então essa foi a expressão de fé, aleluia, que falou ali aquele centurião. Glórias a Jesus, aleluia. Então este, irmão, era uma pessoa que estava fora do padrão de vida de um judeu, para seguir, um israelita, para seguir a lei de Deus. Ele estava fora, aleluia. Porém pela fé, ele estava dentro, amém? Então muitos, aí quando Jesus expressa aqui, a partir do versículo 11, aleluia, glórias a Deus, no versículo 12, aí Jesus fala que muitos daqueles que estavam lá, eles iam ser lançados fora. Fora por quê? Porque esses diziam salvo, mas estavam com o coração cheio de coisa ruim, querendo, provando Jesus, querendo tirar a vida de Jesus, enquanto esse centurião que estava fora, estava buscando ali, com o coração voltado para ser salvo. Então muitas vezes nós pensamos: eu estou salvo? Sim, aleluia, porque eu creio que estou. Mas às vezes muitas pessoas que se dizem está, não está, porque eles não estão vinculando, aleluia, a igreja de Deus, amém? Aos padrões de vida de um cristão. Glória a Jesus. Então nós observamos, igreja, que este centurião mais tarde, ele se vinculou, aleluia, à igreja. Porque quando Pedro foi lá para pregar, que inclusive os outros apóstolos, aleluia, alguns deles não queriam que Pedro fosse, porque esse homem era, no caso, era gentil, centurião.
E Pedro tinha visto a visão de Deus. Pedro então entendeu a visão e foi lá. E quando Pedro chegou lá, que pregou para eles foram salvos. Amém? Eles foram batizados com o Espírito Santo, e toda a casa que é de Cornélio, desse centurião, foi salva. Amém? Então, ao passo que aqueles que estavam lá querendo tirar a vida de Jesus, ia para onde? Então aquele homem estava fora, mas ele chegou e vinculou a igreja. Ele aceitou a Jesus, ele aceitou a palavra de Jesus, os ensinos de Jesus. Ele vinculou, deu o seu nome, o nome dele, de toda a família, para servir o Senhor. Amém? Aleluia! Glórias a Jesus, louvado seja Deus. Então, salvos, igreja, nós aqui, a igreja do Senhor, servo de Deus, nós não estamos aqui, como já disse aqui algumas vezes, para julgar uns aos outros. Aquele vai ser salvo, aquele não vai, porque o coração de cada um, aleluia, quem conhece é só Deus. A vida de cada pessoa, quem conhece, é só Deus. Portanto, não tem como nós dizer, fulano vai ser salvo, fulano não vai. A obrigação de cada um servo de Deus, dos membros da igreja de Deus, é servir a Deus. Dos pregadores é ensinar. Dos pregadores é ensinar, aleluia, para que os que estão firmados em Cristo perseveram, porque a palavra, ela nos preenche o vazio da nossa alma, né, irmãos? Aleluia. Jesus aqui em Mateus capítulo 22, versículo 12, aleluia, fala assim, ó, perguntou-lhe um amigo, como entraste aqui sem veste nupcial? E ele emudeceu. Foi quando o Senhor, ali aquele homem, aleluia, fez um banquete e ajuntou as pessoas, pediu, né, convidou, fez um convite, aleluia, para que todos fossem encher-se a casa, mas eles não foram. O Senhor então o que mandou fazer? Para sair e chamar os coxos, chamar aquelas pessoas que estavam desprezadas, aquelas pessoas que estavam, que para a sociedade não eram nada, mas trazesse as prostitutas, mas todo mundo enchesse a casa. Amém? O Senhor mandou, aleluia, neste caso, igreja, chamar em todo o mundo todas as pessoas, sejam elas prostitutas, sejam eles cachaceiros, né, beberrão, sejam ladrões, seja lá qualquer for o tipo de pecado que as pessoas estavam cometendo, essas pessoas que são desprezadas pela sociedade, que para a sociedade elas são sujas, elas não valem nada. Então o Senhor Jesus mandou chamar todas elas, esse homem mandou chamar todas essas pessoas para encher a casa. Amém? E essas pessoas receberam o convite e foram para esse jantar. Amém? Quer dizer, irmãos, eu entendo que essas pessoas, elas já não estavam lá mais sujas. Elas estavam sujas enquanto elas ainda não haviam aceitado o Senhor. Mas quando elas aceitaram o convite e vieram para o Senhor, elas foram limpas. Amém? Aleluia! Quando elas aceitaram o Senhor, elas foram limpas. Então, ali estavam essas pessoas que não seriam do judeu, do povo que Deus havia chamado, amém, para ser salvo. Então essas outras pessoas não eram deles, eram nós, era todo simples de todo mundo, fora do judeu. É o que o Senhor está dizendo aqui, amém? Aleluia. Mas quando isso aconteceu, aqueles, vamos dizer bem claro, dos judeus, que esse dono dessa casa havia chamado eles para ir comer na casa dele, eles rejeitaram. Amém?
Quer dizer, Deus chamou a salvação e eles rejeitaram. Depois algum fingido entra lá nesse jantar, e o senhor daquela casa viu que as vestes dele não era a veste nupcial que ali os outros trajavam. Amém? Irmãos, porque o Senhor Jesus ele fala essas coisas? Porque havia no costume deles um jantar, por exemplo. O senhor é convidado para o jantar. É o jantar. E ele dentro daquela casa, todo iluminado, todas as pessoas ali dentro daquela casa estavam seguros. Amém? Então, quando fala, ali esse banquete, ali estava todo iluminado, todos ali dentro dessa casa estavam seguros. Mas lá fora estava escuro, não tinha luz. E vamos falar, a bandidagem solta, tudo quanto é coisa ruim, estava ali para aquelas ruas, fora da casa. Amém? Não tinha segurança. Quem saísse dali ia passar um problema terrível, podia ser roubado, morto. Amém? Ia sofrer muito, ia passar medo, ia ser tribulado. Então, para uma pessoa sair dali, daquele lugar, certamente lá fora ia ser algo terrível, de trevas e de tamanho sofrimento. Amém? Então, aqueles que estavam ali naquela casa para aquele banquete, e era costume de pessoas como patriarcas, pessoas ricas, costumavam fazer isso. E o Senhor Jesus então coloca aqui, os patriarcas são essas pessoas que realmente tinham um certo poder aquisitivo, e eram convidados para estar ali, pessoas de bem, aleluia. Então era costume de fazer esses tipos de eventos. Mas se por um acaso alguém saísse para fora, corria grande risco. Amém? Glória a Deus. Então aquele que chegou lá, que não estava com as vestes nupciais, ou seja, era um intruso, o dono da festa viu e falou: o que você está fazendo aqui com essas vestes? O que você está fazendo aqui? Aleluia. Então a ordem foi de lançá-lo fora, e ali ia haver muito sofrimento, muita dor e ranger de dentes. Então, irmãos, o que é que isso significa? É que o chamado de Deus para estar com o Senhor, para alimentar de Deus, está sendo todos os dias. Mas aqueles que rejeitarem isso, aleluia, vai ser lançado no inferno, e lá vai se arranjar os dentes, lá vai sofrer eternamente, aleluia, glórias a Deus. O Senhor está sendo bem claro, aleluia, explicando aqui, aleluia, sobre o reino de Deus, aleluia, glórias a Jesus, louvado seja o nome do Senhor. E saindo eles para comprar, Mateus 25:10 fala também, saindo elas para comprar, chegou o noivo, e as que estavam apercebidas entraram com ele para as bodas, e fechou-se a porta. Amém? Todos conhecem desde a irmã das 10 virgens, que as nécias não se preocuparam em preparar as vossas vidas, as prudentes se preocuparam em preparar as vossas vidas com Deus. E quando o noivo chegou, as que estavam preparadas entraram. Amém? As nécias foram procurar azeite para abastecer suas lamparinas. Quando elas voltaram, a porta estava fechada. Então, irmão, o alerta do Senhor para nós, aleluia, é para que nós preparamos a nossa vida. Quantas pessoas estão desleixadas, qualquer coisinha, aleluia, enfurece o coração e a alma, esquece de tudo que aprendeu.
tem pessoas que acabam de comer, aleluia, nem colocou o talher, o prato na pia, já está vomitando aquilo que comeu, ou seja, acaba de ouvir a palavra de Deus e após acabar de ouvir a palavra de Deus, já joga tudo, aleluia, para fora e entrega a sua vida à ira, aos problemas da vida deste mundo. Amém, meus irmãos? Aleluia! Glórias a Jesus. Irmãos, então essa passagem que nós lemos, né? Ela é uma dupla profecia. Glórias a Jesus. Da admissão dos gentios, em termos da igualdade com o judeu na igreja cristã. Amém? Glórias a Jesus. E da exclusão de muitos desses últimos, da salvação final de muitos gentios, da reprovação dos judeus meramente nominais. Quer dizer, aqueles são: eu sou judeu, é só isso aqui que eu sigo, o Messias nada, Messias não veio, Jesus não veio. E não somente de judeus, mas de todos aqueles que não têm a sua vida totalmente entregue a Cristo, a Jesus, a Deus, e ficam, aleluia, em meio termo, nem sabe se vai nem se fica, aleluia, e fica com a vida parada, uma vida amarrada, aleluia. Quer dizer, são pessoas que confessam a Deus de forma nominal, mas não tem uma vida totalmente entregue para Deus. Glórias a Jesus. Amém? Louvado seja o nome do Senhor nosso Deus, aleluia. Não, pessoas que às vezes te falam: eu não vou te comprometer que eu vou te ajudar, eu não vou comprometer que eu vou fazer tal coisa com você até o fim, mas eu vou te dar uma mão. E às vezes não vai nem dar a mão que prometeu. Então assim, há muitas pessoas que falam que está servindo a Deus, que quer ser salvo, que vai continuar servindo a Deus, mas não vai. Amém? Aleluia. É só de nome. Glória a Jesus. Os filhos do reino, ou seja, os judeus naturais, o reino dos céus, quer dizer, os filhos do reino, no caso de Jesus está falando, seriam os judeus naturais. Amém? Aleluia. O reino dos céus, isto é a dispensação do evangelho, incluindo o reino da glória também, a graça é representado como o banquete divino. Quer dizer, o reino ali seria dos judeus nominais, como falamos. Glórias a Jesus. E o que é da dispensação são, enfim, de todos os que eram injustos, ímpios, que não era dos chamados como foi chamado os judeus. Amém? Agora nessa dispensação todo cristão de todo mundo. Por isso, irmão, é a maior bobagem as pessoas ficarem dizendo: ah, eu sou de tal igreja, eu sou de tal igreja, ou eu vou para tal igreja não presta, tal igreja. Irmãos, igreja é o povo de Deus que segue a Cristo e que é fiel em Cristo Jesus. Então será com essa quantidade de ministérios que tem, um ou outro só seria salvo, os outros não? Então é uma bobagem, aleluia, dessa grande confusão na mente das pessoas, que eles tomam isso e causam para si mesmo uma grande confusão. Os fiéis de Deus na dispensação são todos os cristãos de todos os tempos, amém? Que vieram para o Senhor, aleluia. É representado pelo banquete divino, que é o banquete lá dos céus. Como falava desse banquete que foi explicado aqui, mas nos céus com Cristo, quer dizer, nós lá, todos os salvos, amém? Amém? Junto de Deus, junto de Cristo, aleluia, bendizendo, glorificando, exaltando ao Senhor por toda a eternidade, amém? Amém? Glórias a Jesus. Enquanto os judeus, filhos naturais do reino, aleluia, são excluídos, os gentios arrependidos tomam seus lugares com Abraão,
Isaac, Jacó e os outros patriarcas. Amém? Então, enquanto judeu, aqueles que negaram a Cristo, aqueles que vieram a matar o Senhor, a ferir o Senhor, a fazer maldade com o Senhor, não aceitou Ele. Amém? Glórias a Jesus. Esses, nesse caso, foram excluídos, porque negaram tudo aquilo que Jesus ensinou. Mas os que acreditaram nele, seja também judeu que acreditaram nele, como também toda a dispensação, todos aqueles que acreditaram em Jesus, toda a extensão da terra, amém? Estes, aleluia, vão sentar na mesa com Abraão, Isaac e Jacó, amém? Glórias a Jesus. Vejam só, serão lançados fora nas trevas aqui, aleluia, já, glórias a Deus. Do versículo 12 em diante, deixa eu ler aqui. Os filhos do reino, porém, serão lançados fora nas trevas, onde haverá pranto e ranger de dentes. Glórias a Jesus. Serão excluídos. Glórias a Deus. Amém, meus irmãos? Versículo 13. Nós vemos aqui também que fala em Mateus capítulo 8, né, versículo 13. Então disse Jesus ao centurião: vai-te e seja feito conforme a tua fé. E naquela mesma hora o seu servo foi curado. Amém, irmãos? Então, igreja, a nossa caminhada aqui é pela fé. A nossa caminhada, aleluia, nós não tem como andar de outra maneira se não tivermos fé em Deus e em tudo aquilo que o Senhor Jesus Cristo nos ensinou e que nos ensina dia após dia. Amém? Aleluia. Nós vimos Mateus capítulo 9, versículo 29, que fala: então lhes tocou os olhos, dizendo: faça-vos conforme a sua fé. Deus está sempre nos alertando, irmãos, que a nossa fé é uma arma poderosa para nós alcançarmos as nossas bênçãos. Amém? Mateus 15, 28. Então lhes disse Jesus: ó mulher, grande é a tua fé, faça-te contigo como queres. E desde aquele momento a sua filha ficou sã. Amém? Amém. A menina endemoniada, longe daquele momento ali que aquela mulher estava com Cristo, foi liberta. A nossa fé, irmãos, não podemos esquecer disso por hipótese alguma. Aleluia, glórias a Deus. Ainda Mateus capítulo 17, versículo 20 diz: ele respondeu: por causa da pequenez da vossa fé, pois em verdade vos digo que se tiver de fé como um grão de mostarda, direis a este monte: passa daqui para acolá, e ele passará, nada vos será impossível. Por quê? Porque os apóstolos haviam ido expulsar o demônio de uma pessoa e não conseguiram. Amém? Não conseguiram, teve que trazer para Jesus, e Jesus estava dizendo para eles que o que faltou neles foi fé. Amém? Foi fé. Aleluia, glórias a Deus. Bendito é o nome santo do Senhor. Estou terminando, viu, irmãos? Em João capítulo 4, versículos 52 e 53, presta bem atenção. Então indagou ele deles a que hora o seu filho se sentia melhor. Informaram: ontem, a hora 7ª, a febre o deixou. Com isso, reconheceu o pai ser aquela precisamente a hora em que Jesus lhe dissera: teu filho vive. E creu ele em toda a sua casa. Amém? Então, o desfecho de tudo isso é a fé. Aquele centurião, quando ele chegou na sua casa, contando Mateus, que quando ele chegou na sua casa, perguntou lá à família: que hora que esse menino foi curado? Ele lembra do horário que ele estava lá com Cristo. Ele falou: tal hora. Foi exatamente o horário. Foi aquela hora que ela acreditou em Jesus, que ele colocou a sua fé em Jesus, mesmo ele não sendo ainda um cristão. Ele recebeu do Senhor pela fé, porque o próprio Jesus, aleluia, disse
que nem mesmo Israel encontrou alguém com a fé como a fé daquele homem. Amém, meus irmãos? Que Deus os abençoe e que essa palavra, irmãos, seja o alimento, que essa palavra seja uma arma forte para você, seja uma arma forte para nós, para que nós possamos vencer, aleluia, em todos os problemas maus das nossas vidas, colocando a nossa fé em prática, em nome do Senhor Jesus. Amém? Que Deus vos abençoe e vos guarda hoje e sempre, em nome do Senhor Jesus. Amém?